Intitulado de o ser mais forte do mundo, o capítulo 1174 de One Piece revelou que Loki, o príncipe de Elbaf, é o personagem mais poderoso desse universo. Será? Calma que não é bem assim. Com o lançamento do capítulo oficial pela plataforma da Manga Plus, uma alteração muito relevante foi feita no título. Não é ser, não é a criatura, não é o personagem. É a coisa mais forte do mundo, um conceito muito mais abrangente e não tão direcionado como parecia o título, digamos, provisório. E a verdade é que esse texto muda todo o entendimento, porque agora tivemos acesso ao original em japonês devido ao nosso representante oficial em terras nipônicas, Marco The One Piece Theorist. E a forma como o título está escrito é super relevante para a gente entender de verdade a mensagem que o Oda quis passar com ele. Então, através das palavras do autor, vamos lá. Sekai de Ichiban Tsuyoi Mono. A melhor maneira de traduzir essa sentença é a coisa mais forte do mundo. E aqui você pode alegar categoricamente então que essa coisa é o príncipe Loki de Elbaf, que sim, o Oda está certamente se referindo a ele. Você viu o tamanhão colossal daquele bicho no final do capítulo fazendo Elbaf inteira tremer? É uma loucura total, pois é. Eu vi você também e com certeza ele é um dos personagens mais fortes de One Piece, top tier, lendário, vai ser o estouro, só que a verdade é que nesse texto aí, Oda tá brincando com a língua japonesa. Antes da gente ter a maneira definitiva como ela estava sendo mostrada pra gente, existia outra interpretação que era através de um lado mais poético, mais profundo, de que o amor de uma família, o amor de seus parentes, o amor protetor de uma mãe ou até o amor de forma geral, afinal temos uma professora salvando uma aluna, é a coisa mais forte do mundo e ainda mais poderosa que uma criatura de proporções como a do príncipe Loki. E através do título original a gente define aqui porque a batata. É exatamente essa ideia que o Oda quer passar. Sekai de Ichiban Tsuyoi Mono tá escrito sem nenhum kanji, os ideogramas clássicos da escrita japonesa, e sim no alfabeto hiragana. Isso significa que esse título é basicamente escrito por uma criança, porque elas não sabem usar kanji até ficarem um pouco mais velhas, e usam muito o hiragana, então tá realmente escrito de uma maneira muito infantil, escrito muito por uma criança, do ponto de vista de um menino, de uma menina, de uma criança de Elbaf que vai ser alvo do amor nesse capítulo. Inclusive, o próprio perfil oficial de One Piece veio se pronunciar sobre o capítulo porque haviam lançado um título com kanji, mas logo corrigiram para hiragana, intensificando então, reforçando a ideia de que se trata do amor das pessoas para com as crianças do país. Então, nesse ponto, não tem resquício de dúvida. Pô, eu acho legal pra caramba e muito importante também a gente se atentar a isso, não pela discussão ou suposta nerfada de força do Loki. Isso, cara, são outros 500, tem nada a ver com isso aqui. Ele é um monstro sagrado, abençoado, uma besta divina lendária que vai se provar extremamente poderoso e importante pra essa história. Mas o importante no momento é a gente conseguir extrair o que o autor tá querendo realmente passar. Então esse lado poético do Oda, ao retratar o amor como o elemento mais poderoso do mundo, precisa ser traduzido por ser a principal mensagem que ele entrega com esse capítulo. E isso é tão forte que a gente consegue conectar o Loki, que desde o seu primeiro dia de vida teve o amor negado. Rejeitado pela própria mãe biológica, ele foi ensinado a desconfiar dos seus sentimentos e de sentimentos dos outros, como vemos quando Harold retorna a Elbaf para cuidar do filho ferido pelo Shebek, e o Loki não acredita que o pai tenha voltado por ele, ele duvida desse gesto de amor. Hoje, porém, esse homem cresceu acreditando que amar é cruel, que amar é difícil, é doloroso, tudo o que ele mais amava foi sendo tirado de si. Isso porque ele só queria uma mão no início da sua vida. E ele é justamente quem protege aqueles que amam e são amados, e está pronto para demonstrar seu amor pelo país que um dia o rejeitou. A demonstração de amor pela sua verdadeira mãe foi violência, sem ele poder abraçar ela como gostaria de ter feito. E pelo seu pai, cara, foi a mais dolorosa possível. Pensar que ele, nesse momento, é quem permite que pais e filhos se abracem, pelo amor de Deus, mas isso é lindo demais e isso é muito One Piece, né? E o Derek foi muito certeiro no review do capítulo quando mencionou isso aqui. Esse capítulo é tudo muito lindo, tem uma possibilidade real, bem interessante, de ser um trocadilho no título, porque a coisa mais forte, ou a criatura, ou enfim, a expressão que seja, também pode se referir também ao amor
dos pais, o amor da mãe, ao amor dos familiares, que é tema central do capítulo e também de Elbaf. Vamos ficar de olho para ver se tem um trocadilho no japonês aí. A gente não tinha acesso ao conteúdo em japonês para sanar essa dúvida, mas agora ficou claro que há sim um trocadilho. Na verdade, não é nem um trocadilho em si, porque não tem dualidade, se trata de fato do amor. Dito tudo isso, não dá para usar esse capítulo como prova definitiva de que o Loki é o ser mais poderoso de One Piece. Porém, e isso é importante, nada do que foi mostrado aqui, nada do que está sendo revelado nesse título exclui essa possibilidade. Então ele ainda pode ser o 01 da parada toda. O que o capítulo realmente crava é a importância do amor como uma força central da história, algo que supera tudo. Mas isso não impede o Loki de ser o personagem mais absurdo em termos de poder. A discussão continua aberta. Ele supostamente perdeu para o Shanks, mas revelou a fruta mais apelona do mundo. Luffy falou que pega ele na porrada, mas será que pega mesmo? Inclusive essa é uma boa discussão, hein? Luffy contra Loki, Loki contra Luffy, quem vocês acham que ganha? O ponto aqui é não decretar o Loki, não bater o martelo. Pegou o trocadilho maravilhoso? Não bater o martelo do Loki como o personagem mais forte do mundo só por causa de um título que não fala diretamente dele, né? E sim entender que Oda tá reforçando o papel do amor como um elemento narrativo cada vez mais dominante. Inclusive, isso está sendo muito presente em Elbaf, ganhou força ali em Egghead, então Oda tá querendo trazer pouco a pouco para ter um momento chave com o elemento amor. E a questão do Loki ser o mais forte segue aberto, cara. É um debate aí a todo vapor e isso é ótimo que esteja dessa forma e não definitivamente cravado, tá? E é isso. Tô animado demais pra ver ele em ação nos próximos capítulos. E um forte abraço, mano, um fortíssimo abraço pro Sommers, que, meu irmão, vai ser maravilhoso. Vai ser extremamente divertido, vai todo mundo rir muito. É o sadismo. Meus queridos, eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e além dessa atualização bacana, eu quero trazer para vocês alguns outros pontos sobre o capítulo 1164 de One Piece, mais especificamente do Príncipe Loki, tá? Detalhes que a gente precisa se atentar para aproveitar Elbaf ainda mais. Então, meu querido, por favor, deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito e vem comigo. O Dragão do Mural. Assim que li o capítulo e vi o Loki, já me remeteu diretamente ao Harley e à presença do dragão gigante no topo da Yggdrasil. É curioso porque o Loki sempre foi retratado na base dessa árvore gigantesca, mas sempre conectado a ela de alguma forma. Eu acho totalmente possível que essa seja de fato a representação da sua figura no mural, mas ao mesmo tempo tem esse gigante ancestral aqui, né, que é super mega parecido com ele. Então fica a dúvida no ar. Mas não dá para negar a semelhança gritante entre sua forma dragão e esse desenho. Inclusive, se alguém virasse para mim e falasse que o Loki é Uranus, assim como a Shirahoshi é Poseidon, e os dois ficam de resenha ali na DM, né? Conhece a DM? Famoso Den Den Mushi. DM. Agora você já sacou. Enfim, se alguém me virasse e falasse que esses aí vão ser o casal mais insano da história desse mangá, um romance profundo, duradouro, maravilhoso, dois soberanos fantásticos, eu não duvidaria nada, tá? Não duvidaria absolutamente nada. Essa da DM foi boa, né? Gostou? Legal, também gostei. E se essa figura no painel for mesmo o Loki, só fica faltando mais outra, porque a gente já sabe, ou pelo menos acha que sabe, que esse demonhão aí gigante é a representação de Imu, né? E tem 3 grandes figuras colossalmente gigantescas. Então a gente se pergunta, quem seria essa serpente enorme da extremidade direita do mural? Seria Monkey D. Dragon, conhecido como a serpente insurgente, que também tem marcas semelhantes a esses X's aí, né, no rosto e parece ter umas habilidades mais absurdas de One Piece? Eu acho que é um bom palpite. O dilema de Loki e Yggdrasil. Como a gente falou da conexão dos dois, vale levantar isso aqui. No início de Elbaf foi revelado que a fraqueza da árvore são raios. A partir do momento que pega num galho, irmão, as chamas produzidas começam a se alastrar em altíssima velocidade. E a real é que a presença do Loki transformado é de certa forma uma ameaça para o país, não pelas suas intenções, mas porque ela vem acompanhada de nevasca e principalmente, cara, uma chuva de raios. O príncipe ficou boladão e toma-lhe raio para tudo que é lado. Eu sei que é o menor dos males nessa conjuntura, mas os próprios galhos, como a gente pode ver aí, já estão pegando fogo, né? Então, no meio dessa zona toda, eu não acho que os bombeiros de Elbaf vão estar muito atentos a essa situação, até porque algum deles
tomaram o nome Reverse. E aí, como é que Oda poderia encontrar uma solução / salvação para esse momento? Eu consigo pensar em um cenário em que o Loki precise desferir um golpe extremamente poderoso, seja no Sommers, em algum outro Cavaleiro Sagrado ou em Imu, mas para ter o efeito necessário ele precisa vir acompanhado de um raio, né? Tal como, por exemplo, foi contra o seu próprio pai. Ele vai ficar naquele dilema de, cara, faço ou não faço, ataco ou não ataco, porque se for com a força que eu pretendo, é capaz de, cara, pegar na Yggdrasil e aí destruir uma parte enorme do país, pegar fogo pra caramba, enfim. E aí que entra, cara, 1000 capítulos atrás quase lá em Skypiea. O segredo contra os raios é exatamente a borracha. O Luffy já mostrou que consegue transformar objetos em sua volta no seu elemento quando tá na quinta marcha. Então é só a dupla mais insana de Elbaf fazer o que a gente espera que eles façam. Lutem em conjunto, combem seus ataques, façam uma dinâmica simplesmente fantástica entre os dois. Luffy então transformaria a região da árvore que seria afetada em borracha e o Loki, cara, não precisaria se conter. Tasca-lhe um martelão. Zunisha é um usuário de fruta? Outra coisa que me estalou lendo esse capítulo foi exatamente esse tamanho colossal do Loki que chamou a atenção de todo mundo. É claro que a gente tem que tomar cuidado para fazer uma cravada nas proporções, porque elas podem mudar, né? E tirou das proporções. Mas esse bicho aqui é equivalente ao que ele derrotou 2 capítulos atrás, que devia ter pra lá dos 300 metros. Então esse Loki na forma Zoan é simplesmente quilométrico. E que outra criatura no universo de One Piece possui proporções titânicas assim? Pois é, o Zunisha. Será que a maldição dele, no fim das contas, vai ter alguma coisa a ver com as Akuma no Mi? Será que ele é de fato o usuário de uma fruta antiga que o transformou nesse elefante colossal? A gente pode até questionar a questão dele estar em contato direto com a água do mar, que é o ponto fraco das Akuma no Mi, mas ao mesmo tempo ele parece estar sofrendo algum efeito ali, meio adormecido, meio lentão e tudo mais, então é estranho, né? É esquisito. Eu acho que com esse precedente do Loki, né, ser também uma criatura colossal, não me espanta se o Zunisha acabasse sendo também um akumado, mas que está sofrendo aí alguma maldição e por isso tá no estado que tá. Mas eu particularmente acho que vai acabar sendo outra coisa. Shanks versus Loki no capítulo 59. Torcedores, calma. Um amigo meu me mandou essa imagem dizendo assim, ó: o Oda tá colocando o foreshadow do Shanks sendo representado pelo Rich, do Bug no caso, e o Loki por esse dragão silhueta lá no capítulo 59 de One Piece. E eu preciso repetir, gente. Torcedores, calma. Calma nada. É isso mesmo. Pra pensar agora, assim, instalou na minha cabeça, é verdade, é isso mesmo. O Oda é gênio, pô, a gente sabe disso. O Oda é gênio, Oda é gênio. Então, cara, capítulo 59, agora a gente tá no capítulo 1174, dane-se, pô. Não interessa, foi planejado sim, foi pensado sim, lá em 1998, sim, pô. Então, ai, mas o Oda não planeja sim. Planeja sim, pô. Nega aí, diz que não, fala não, prova que não. Meu irmão, quando você tava indo, mano, pensando ainda no pão, o Oda já tinha uma franquia inteira, mano, World Wild de padarias abertas. Então, mano, simplesmente capítulo 59, sim, o Rich representava o Shanks, sim, o Oda tinha pensado nisso sim, ele é gênio e você não. Então é isso mesmo, vamos agradecer hoje por termos nascido na mesma época de Eiichiro Oda e poder acompanhar One Piece semanalmente, tranquilo, debatendo, conversando, essa coisa linda demais. E assim, né, é isso, no fim das contas, o que a gente viu no capítulo 1174 de One Piece foi a queda do Nika Pesadelo, né, aquele derrotado entre aspas pelo Sommers, e isso fez com que se pudesse erguer sobre as costas de Loki o verdadeiro Nika. E agora todo mundo vai começar a reconhecer que esse dragão, que à sua primeira vista parece uma força de destruição, só que ele é na verdade um herói da região, e eu tô rimando sem querer, né? Cada rajada de vento, cada raio, cada tremor caótico que ele provoca é a forja de um futuro melhor para Elbaf. Ele carrega literalmente em cima de si agora o peso daquilo que lhe foi negado, que lhe foi rejeitado, que é o amor. E ainda assim, ele se ergue como um salvador. A chama que ilumina um novo caminho. A prova viva de que até na maior devastação pode nascer a esperança. E é assim, entre as ruínas e a glória, que a lenda do príncipe de Elbaf se confirma. Imenso, terrível, temível, mas essencialmente
por mais irônico que isso pareça, heróico. Meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que você aí tenha gostado, tá? E o primeiro ponto mencionado do vídeo esteja bem esclarecido pra todo mundo. O Loki é, mano, absurdamente poderoso, cara. Realmente, assim, num patamar que talvez seja até inigualável. Mas não dá pra pegar o título desse capítulo e usar ele como argumento pra definir que sim, o Loki é o mais poderoso de todos, mais poderoso que o Shanks, que o Luffy, que o Muzama e tudo mais. Mas, até segunda ordem, a gente vai debatendo, a gente vai discutindo. Tô pensando em chamar uma galera de peso também pra somar aqui em algum momento, alguma live específica pra falar também desse ponto do Loki, enfim, do desenvolvimento de Elbaf, sobre muita coisa, tá bom? Então é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas se você sabe onde num próximo vídeo. É isso, galera, deixa o like, se inscreve e valeu!